Estamos estudando o precioso e relevante livro de 2 Crônicas. Chegamos ao rei Josafá, um dos reis mais importantes que demonstrou a qualidade de ser um grande líder, um líder espiritual. Lembrando que Crônicas foi escrito para os judeus que voltaram do exílio na Babilônia, queriam recomeçar e reconstruir, e estão aprendendo, à luz do passado, a não reproduzirem novamente os mesmos erros que levaram ao exílio. Portanto, eles aprenderiam que, sob a liderança de líderes capazes, mas sobretudo de líderes genuinamente espiritual, eles conseguiriam obter a vitória e venceriam. E Josafá, ele foi de fato um líder que mostrou e comprovou que não estava apenas no trono, que não ocupava apenas uma posição de destaque, um cargo de liderança, ele era líder para valer. Diante de uma coalizão de 3 nações que se uniram para destruir Josafá e Judá, ele convocou o povo para orar e jejuar, ele mesmo resolveu buscar a Deus, ele reuniu todo o povo e ele ora ao Deus Todo-Poderoso. Em sua oração, diante da crise, da ameaça, diante da adversidade gravíssima, ele não começou pedindo, ele começou adorando, relembrando-se quem Deus é e lembrando ao seu povo. Se ele entrasse em pânico e desespero, ele jogaria seu povo no pânico e no desespero. Mas líderes fazem a diferença. Quando são líderes espirituais, sabem agir e reagir diante das graves crises. E ele mostrou que era um líder espiritual ao convocar a nação para jejuar, orar e através da oração que ele fez. E como eu disse, ele não começou pedindo, ele começou adorando, relembrando com quem eu estou falando, quem é Deus. Deus é o Senhor, o grande e eterno eu sou, o Deus libertador, o Deus pactual que fez uma aliança com seu povo e que fielmente cumpre os compromissos assumidos. Ele também relembra que ele está nos céus e que, pelo fato de estar no céu, ele é soberano sobre a criação, sobre tudo e sobre todos. Ele não está limitado geograficamente a uma terra e a um povo. Ele é o Senhor. Ele também tem nas mãos, em sua mão, ele tem força e ele tem poder, e Josafá confessa a fé na onipotência divina e declara: não há quem te possa resistir, porque estas 3 nações unidas contra nós, elas estão sob o teu governo, elas estão sob o teu domínio, tu és o Senhor, se tu permitiste, de algum modo, tu tens plano e tu há de nos livrar. Assim, Josafá mostrou o quanto confiava, que era um homem verdadeiramente de fé. E se você é líder do seu lar, na igreja, se você é líder, você saberá que ser um líder espiritual implica em orar e nunca jamais esquecer com quem você está falando. A grandeza do problema se torna uma formiguinha quando você se lembra de quem Deus é. Josafá prossegue em sua oração. E ele diz assim: ó nosso Deus, não tiraste os moradores desta terra de diante do teu povo Israel? E não deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? A segunda parte da oração de Josafá, ele está dizendo: ó nosso Deus, não tiraste os moradores desta terra? Sim, a pergunta é mais uma pergunta retórica. A resposta é sim. Não foi Josué,
Não foi o povo quem tirou da terra os cananitas, foi Deus. Deus usou a liderança de Josué e os exércitos de Israel, sim, mas fora Deus, o seu poder, a sua majestade, a sua presença, o Senhor dos exércitos, à frente dos exércitos de Israel. Foi Ele quem tirou, e foi Ele também que deu aquela terra para sempre à descendência de Abraão, teu amigo. Ele está se lembrando da promessa que séculos e séculos atrás Deus havia feito a Abraão, prometendo que a sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu e a areia da praia, prometendo não só a multiplicação inumerável da sua descendência, tornando-se um grande povo, uma grande nação, mas também que lhes daria a terra prometida, que mana leite e mel. E Josafá está aqui em sua oração dizendo: Deus, não foi o Senhor quem os tirou? Tu usaste Israel como a vara da tua ira, assim como Deus no futuro usou a Assíria como a vara da sua ira para disciplinar o reino do norte, depois a Babilônia para disciplinar o reino do sul. Deus usou Israel ao tirá-lo do Egito para ser a vara na sua mão para punir os idólatras, imorais e corruptos, povo que vivia na terra que agora era a terra prometida, porque Deus havia prometido dá-la ao seu povo. Ele está relembrando dos atos passados de Deus, ele está relembrando da promessa, da dádiva de Deus através da promessa. Ele prometeu dar a descendência de Abraão. Quem foi Abraão? Teu amigo. Que coisa extraordinária. Por 3 vezes na Bíblia você encontrará, uma na carta de Tiago e outra na profecia de Isaías, Abraão sendo chamado de amigo de Deus, homem fantástico, homem que andou em plena e íntima e profunda comunhão com Deus. Portanto, Josafá está lembrando das dádivas, das promessas e do agir de Deus, o que nós também devemos fazer. Ao invés de começar a oração pedindo, levando o nosso problema para Deus, metralhando o céu com as nossas petições, muitas vezes em pânico e desesperados, ao relembrar quem Deus é e ao lembrar as suas promessas, nós nos fortaleceremos espiritualmente para poder, então, apresentar o pedido. E ele continua dizendo que, em virtude da vitória e da tomada da terra prometida e da promessa cumprida por Deus, dando a sua descendência, o seu povo, e habitaram nela, e construíram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, seja espada, juízo, praga ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois teu nome está neste templo, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás. Josafá está lembrando agora que seu antepassado Salomão, quando o templo fora finalizado e houve o culto de consagração, de dedicação daquele templo, o rei Salomão fez essa oração e ele orou e ele pediu: Deus, se algum mal nos sobrevier, espada, que é a guerra, juízo, pode ser o próprio juízo de Deus, praga ou fome, naturais ou castigos de Deus, o que Deus orientou e o que eles se comprometeram por ocasião da consagração do templo, nós nos apresentaremos diante deste templo, porque os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor, o coração do Senhor estavam colocados ali,
como Deus prometera, e diante de ti, pois o teu nome está neste templo. O nome representa a pessoa, o próprio Deus, que o céu e os céus dos céus não podem contê-lo, mas ele decidiu soberanamente colocar sua presença, ouvidos, olhos e coração para toda adoração que se fizesse ali naquele templo, naquele lugar. E então Josafá está lembrando que Deus endossou, aceitou, ouviu a oração de Salomão, não é? Dizendo: e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás. Deus prometeu ouvir e livrar, e agora ele está mais uma vez relembrando um compromisso do Senhor, um compromisso assumido por ocasião da consagração. No entanto, Deus não assumiu um compromisso incondicional. Fome, praga, espada, então vamos para o templo, oraremos e Deus nos livrará. Deus disse: se o meu povo, se eu fechar os céus de modo que não chova, se enviar a praga e etc., e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, jejuar, se converter, portanto, aquelas coisas estavam acontecendo porque eram castigos de Deus pela desobediência do seu povo. Então, muitas destas aflições que Josafá está lembrando eram aflições produto da disciplina de Deus em virtude da desobediência. Então, não pensemos que era uma promessa incondicional. Não. Se eles estivessem em pecado, em desobediência, em rebelião, não adiantaria correr para o templo e dizer: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, conforme Jeremias lembrará na sua profecia. Deus não prometeu incondicionalmente que diante de toda a crise que eles enfrentassem, se eles ali se reunissem naquele templo, Deus estava obrigado a cumprir, livrar e abençoar. Deus sempre estabeleceu as condições. E se eles cumprissem as condições estabelecidas por Deus, então ele cumpriria o que prometera condicionalmente. Então Josafá prossegue: agora, Senhor, eis os homens de Amon, uma das 3 nações, eis os homens de Moabe, a segunda nação, eis os homens do Monte Seir, a terceira nação, que eles comporam aquela aliança, aquela coligação do mal, em cujo território não permitiste que os israelitas passassem quando vinham da terra do Egito, fazendo com que se desviassem deles e não os destruíssem. Josafá lembra a misericórdia que Deus teve de Amon, Moabe e Edom. Deus fora misericordioso. Deus não permitiu que o seu povo enfrentasse aqueles 3 povos e os destruísse, porque Deus teve compaixão e misericórdia, porque eles estavam ligados com laços de parentesco com o povo de Israel. E agora, eles que receberam do Senhor a misericórdia, como estavam retribuindo agora para com o próprio Deus e o povo de Deus? E Josafá destaca: vê, Senhor, percebe, constata, Senhor, como eles nos retribuem, vindo expulsar-nos da tua herança. Ele não disse da nossa herança. A terra era uma herança de Deus, divina. Eles herdaram, porque Deus a conquistara e Deus dera a tua herança que nos fizestes herdar. E ele pergunta: ó nosso Deus, tu não os julgarás? Tu não te manifestarás? Tu não intervirás? Tu não retribuirás a essas nações o mal que estão nos fazendo? É assim que se ora. Aprendamos com Josafá a relembrar quem Deus é, a relembrar as promessas de Deus contidas em sua palavra, a relembrar os compromissos condicionais assumidos por Deus para conosco,
Jesus disse: tudo que pedirdes em meu nome eu farei, mas ele deixou claro, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quem lê a primeira metade diz: Jesus prometeu, tudo o que lhe pedir em seu próprio nome, ele fará. Então ele tem que fazer. Mas ele diz: para que o Pai, essa é a condição e o propósito, seja glorificado no Filho. Quando aquilo realmente contribui para que o Santo Deus e Pai seja glorificado na pessoa bendita do seu Filho, então ele realmente fará. Sim, muitas vezes fazemos o bem, tratamos bem as pessoas e elas nos retribuem nos tratando mal. Pessoas de quem Deus teve misericórdia e compaixão e nos usou para abençoá-las. Essas mesmas pessoas ingratas, rebeldes, que foram abençoadas por Deus através da nossa vida, da nossa instrumentalidade, essas mesmas pessoas se esquecem e, por ingratidão, se levantam e querem nos prejudicar e fazer mal. Josafá, ele pediu justiça para Deus. Ele pediu a Deus que julgasse aqueles ingratos, rebeldes, aquelas pessoas que não reconheceram as suas misericórdias. É isso que nós também devemos pedir em oração. Assim, eu quero dizer a você, para que você aprenda com a palavra de Deus, que esse Deus é vivo, é verdadeiro, ele ouve, ele vai se lembrar das promessas, ele não se esquece, ele é justo em todos os seus caminhos, no modo como trata, como lida conosco. Creia nele, creia que ele é justo, vivo, verdadeiro, todo-poderoso. Ponha toda a sua confiança, toda a sua fé nele. E lembre-se, Jesus Cristo é a maior demonstração, não só do amor, como também da sua justiça. Na cruz nós temos a promessa da redenção, da salvação, do perdão, da reconciliação, da justificação, promessas sublimes, promessas maravilhosas. Portanto, olhe para Cristo, creia em Cristo, busque o Filho de Deus e ele será contigo. Ele prometeu se deixar achar por quem o busca de todo o coração. Assim sendo, converta-se ao Senhor. Eu oro para que ele te abençoe rica e abundantemente.